Vamos lá, pessoal, segunda parte agora, encapsulamento em Java, tá? Algo que não é tão fácil assim quanto no JavaScript, né? No Java não é tão fácil quanto o Java, que a gente só coloca um modificadorzinho lá, né, de acesso, né, uma scriptinha, uma palavra-chave falando quando que é protegido, quando que é privado, etc, tá? Mas vamos lá, vamos ver como funciona para na hora que vocês precisarem fazer uso disso daí ou de fato forem relembrar algum momento, não assustarem com o que pode acontecer, tá? Eu apaguei aquela segunda forma, tá, que estava aqui, eu tinha colocado 4 formas. A segunda forma é a mais tosquinha de todas elas, tá? Então eu tirei. Eu vou explicar só as 3 mais tradicionais, né? Que são essas 3 aqui. E vou dar os exemplos, né? Cada uma tem um mecanismo diferente de funcionamento. Tá? Então, começando pela forma mais simples. E lembrando também que se vocês forem pegar tutoriais na literatura, né? Vocês sempre vão utilizar aqui do lado, vão ver do lado, né? O const, se eu não for alterar uma variável, o let, se tiver escopo local, tá? O var, se tiver escopo global. Tá? Eu estou usando sem nada, só por questões de exemplo, né? Mas obviamente que de acordo com a característica da aplicação, vocês podem fazer uso disso aqui. Na nova versão funciona assim, isso antigamente não funcionava sem o var, por exemplo, agora já funciona. Bom, voltando, tá, ao exemplo, uma primeira coisa que a gente pode fazer aqui, meio que para ocultar, mas em termos de convenção, não em termos de prática, tá, é colocar o underline, eu já tinha colocado antes aqui, tá, colocar o underline ao lado do nome do campo. Tá? Isso é uma convenção para falar para o cara que vai usar esse tipo de objeto. Falar, meu filho, não acessa o nome lá, por favor. Tal. Que não quero que você mexa nesse campo. Tá? Mas, obviamente, que é só uma convenção, porque a gente pode chegar aqui e colocar o... Opa. Pessoa simples. Tá. Ponto. Nome. Vai ser só isso, né? Eu vou imprimir, deixa eu ver se não tem no console aqui pra baixo, não tem. Vou dar um clear. Opa, deixa eu salvar aqui. Tá saindo aqui o meu pessoa.nome, porque eu tive acesso direto ao campo, então é só uma convenção, tá? Supondo que você queira fazer alguma maracutaia, tá, para o usuário de fato, não saber o que é esse campo, o que é outro campo, você pode colocar um nome completamente escroto aqui nesses campos, tá? Vai ser um pouquinho difícil de você trabalhar depois, utilizando esses valores de campos, né? Mas, vamos lá. Supondo que eu tivesse um nome completamente escroto, que o usuário não faria ideia do que ele teria por aqui, para dificultar a vida do usuário, caso esse seja o seu interesse. Tá? Eu posso vir aqui depois, vou colocar uma vírgula, porque eu vou colocar outro campo, né? Todos os campos separados de vírgula. E aí tem uma anotação especial, que é você utilizar a palavra get, por exemplo, né? Para ter uma espéciezinha de um getter, né? Para recuperar o valor. E aí eu posso colocar um get e colocar o nome do get, que aí ele vai ter o efeito do property, do Python, que aí eu acesso como se eu estivesse acessando um campo, né? Direto, sem chamada de método nem nada. E aí ele me retornasse o valor do campo, mas isso vai passar para uma função antes, tá? Então agora, por exemplo, no getNome, eu vou colocar aqui um return, só para ver que a gente está passando por aqui, vai ficar 3 tracinhos, mais o thisNome, mais 3 tracinhos, tá? E aí lá no meu console log nome, tá? Supondo que ele vai bater o ponto, ele não vai enxergar esse nome de cara aí, mas ele vai enxergar esse nome como se fosse um campo, ó. Tá? E a hora que eu faço isso e rodo ele, tá? Até aqui saiu o Rafael, tá? Então ele passou como se eu estivesse acessando um campo, ó. Não é método porque eu não usei os parentes da função e ele me retornou o nome, então como se fosse o equivalente ao property do Python, tá? Aqui é um pouquinho mais fácil porque o set é só colocar set nome. Tá? E aí ele já vai automaticamente, na hora que eu tentar fazer uma atribuição, ele vai passar por meio desse set. Tá? Então no set nome, ele vai receber um novo nome aqui. Esqueci de separar por vírgula, né? Ó, vírgula para o novo campo. Vai ficar o this nome igual
ao novo nome. Tá? Agora eu vou fazer um testezinho aqui, nome, opa, pessoa simples, nome, igual, ó, não estou chamando método nem nada, igual, e aqui eu vou fazer a mesma repetição, vou chamar outro, de novo o nome, para ver se alterou. Tá? Então agora eu tenho a obrigatoriedade, aí, ou como o usuário vai ter a impressão que ele está acessando o campo e está passando pelo get, pelo set do meu método. Okay? Então essa é uma das formas que a gente tem, caso a gente esteja trabalhando com esse objeto de uma forma mais simples. Tá? Bom, se eu estou dentro de uma função, tem umas formas um tanto quanto sofisticadas, vamos assim dizer, que eu tenho que criar um objeto num determinado tipo, fazer umas gambiarras, tá? Então não vou passar isso para a função, só vou passar como que fica o campo privado na função, porque senão ia demandar muita explicação, muito conhecimento do JavaScript a priori. Tá? No campo da função, aqui eu já tinha, na verdade a gente estava assim, né? Eu fui fazendo meus testes antes da aula, porque para não acontecer que nem no Python, que eles alteraram a versão, alteraram o esquema de resolução de nome, então estou testando antes agora. Tá? A gente estava assim, né? Diz nome igual a nome. Diz idade igual a idade. Tá? E aqui estava o diz nome, aqui o diz idade. Tá? Então, da forma como a gente viu, era desta forma. Vou criar aqui um pf, pessoa function, igual new pessoa função, passando nome, Rafael, idade 36, cada vez estou aumentando a minha idade. Depois vou dar um console log aqui para a gente ver. Pf, ponto, e aí eu tenho acesso, por exemplo, a idade. Tá? Vamos ver se vai ser o 36 aqui na tela. Saiu 36. Se por acaso eu não usar o this, tá? Ao invés de público ele vira privado. Tá? E novamente nos métodos vocês vão ver lá, let idade, tá? Mas aqui eu estou fazendo sem. Só que aí, como eu tenho um possível conflito aqui, né, de nomes, eu vou alterar o parâmetro, vai ficar nome P, idade P. E aqui no resto do meu objeto eu não preciso mais fazer uso do this. Tá? Vai ficar só o nome, idade, etc. Então, onde tiver o this ponto alguma coisa, seria equivalente ao público. Quando não tem o this, equivalente ao privado. Tá? Então é isso só para a gente ver, ó. Tá certo? Eu vou tentar agora fazer o mesmo procedimento, né? Tentar acessar a idade. Será que eu salvei? Acho que eu não tinha salvo. Tá? Deu indefinido porque eu consigo criar campos dinamicamente, tá? Como se você quisesse criar um campo idade aqui, ele não tem valor definido, tá? Então, de fato, eu não estou conseguindo acessar o meu campo idade, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um nosso equivalente ao get idade, return idade. Perceba que eu não posso fazer mais uso do this agora, eu estou fazendo uso do atributo local privado. Sempre esqueço da vírgula para separar os campos. É o vício, function. Tá, tem outras formas de criar função, com arrow function também, tá? Depois eu sobrar um tempinho no final, na aula não ficar muito extensa, eu mostro para vocês, tá? Esse daqui é o nosso problema antigo, só que agora eu vou usar o get idade, como se fosse o nosso método público, agora ele já me retorna o 36, tá? Então uma forma de ocultar, deixar o campo privado dentro da função, é não fazer a declaração dele utilizando o this, tá? O this seria o equivalente ao público, eu deixo ele sem o público, aí quem está de fora não vai conseguir acessar esse campo. O que eu quiser liberar para fora, eu uso o this, ok? Beleza. Dado isso, vamos para a terceira parte agora, tá? Que é quando a gente tem aquela nossa classe mais tradicional do Java. Eu tinha falado uma pequena
semi-asneira, tá? No slide anterior, que eu falei que não tinha a declaração de campos aqui, né? Como no Python, a gente já declarava aqui dentro do construtor. Ok, tá? Esse é o, vamos dizer assim, o comum, tá? Mas eu posso, de fato, se eu quiser, deixa eu apagar que estava assim, tá? Fazer declaração dos campos aqui, do lado de fora, tá? Então eu posso, se eu quiser declarar os campos, né? Eu tenho nome, aí como se fosse um ponto e vírgula, né? Mas aqui não precisa do ponto e vírgula. Idade, CPF e curso, por exemplo. Tá? E aqui depois eu venho normalmente, diz nome, diz idade, CPF, curso, tá? Tanto é que eu vou fazer o seguinte exemplo aqui para mostrar. Que agora eu vou colocar assim, né? Diz CPF, curso, não, vou deixar ali dentro, tá? E vou tentar utilizar aqui uma atribuição padrão, só para a gente ver aqui. Console.log diz CPF console.log diz curso. E aqui eu vou criar, deixa eu apagar esse cara aqui de cima para não dar confusão. Vou criar um PC igual ao new pessoa classe e passar lá o nome, Rafael, idade, e dar o pc.imprimedados, que é o que a gente tinha, só para ver se ele vai conseguir enxergar esse CPF o curso com aquela definição que a gente tinha feito, tá? Então, ó, Rafael 37, ó, não criei o discurso em nenhum momento, tá? Mas hora que eu crio dessa forma, simplesmente atributo aqui, bonitinho, ou let, né, também dá para usar dessa forma, eu consigo me referenciar a ele depois no resto da classe como diz, porque ele virou um campo do objeto, desculpa, porque ele virou um campo do objeto, ok? Então, posso fazer dessa forma, assim, se eu quiser colocar ou declarar todos os campos aqui, né? Nome, não precisa nem ter inicialização, né? Nome, curso, idade, posso fazer dessa forma, tá? Mas normalmente, como você já está declarando eles aqui dentro, você evita esse retrabalho, vamos assim dizer. Mas é possível fazer dessa forma, não tem problema fazer dessa forma, tá? Bom, dado esta minha pequena correção de asneira, que eu tinha falado, se eu quiser deixar um campo privado, tá? O que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui, vou ter que de fato fazer uma declaração prévia dele, neste caso, que for privado ou protected, tá? E se for protegido, eu vou colocar um underline, assim como a gente tinha no Python, né? Eu colocava underline ao lado do nome da variável. E se for privado, vai ficar uma hashtag, tá? Então, vamos tentar trabalhar com privado aqui só pra gente ver. Vai ficar hashtag nome, só que depois, ao longo do meu... ao longo do meu objeto, eu vou ter que utilizar o hashtag nome, tá? Então, só vou apagar esses caras aqui que eu não tenho mais. Vou criar a pessoa, vamos ver se está funcionando, tá? Continuou funcionando normalmente, tá? Porque eu estou chamando o método público aqui, que é imprimir dados. Só que agora eu vou tentar acessar, dar um console.log, vou tentar acessar diretamente o meu pc. Se eu tentar por nome, deixa eu tirar esse imprimir dados para não confundir, né? Se eu tentar nome, undefined, falando, não tem esse atributo aí na minha classe com valor definido. Se eu tentar aqui pelo hashtag, supondo que eu saiba, Node.js, tá? Private field hashtag nome. Você não consegue acessar o campo privado. Deu um erro aqui, no caso foi erro de sintaxe. Tudo bem? Então essa é a forma da gente deixar privado. Quero método privado. Hashtag vai ficar privado não. Tudo bem? E se quiser protected, né, por causa de uma subclasse, conseguir enxergar, você vai vir aqui e colocar o underline ao lado do campo. Beleza? Então são essas todas possibilidades, né, utilizando um caractere de marcação ou de notação, vamos assim dizer, dentro da classe, tirando o this da função, tá? E utilizando o get e set aqui dentro do nosso objetinho aqui mais simples, beleza? Então é isso, pessoal.
Depois vamos para o próximo vídeo, que é de herança e depois polimorfismo, tá? Só fazendo esse vídeo aqui só para fazer um apêndice que eu acabei esquecendo, que eu falo que estou ficando gaga, tá? Aqui no objeto, tá? Na quarta forma que a gente tem, que é na forma de classe mesmo, mais parecido com o que a gente tem, a gente também consegue fazer uso do get e set. Tá? Então aqui eu fiz um exemplo, né? Que eu tenho um atributo privado nome, criei o get e o set nome, caso você queira fazer dessa forma, né? E aqui embaixo, tá? Criei uma nova pessoa Rafael 37, coloquei só o nome, né? Acessando diretamente o campo, ou seja, ele entrou neste método aqui, automaticamente no get nome. Imprimiu o Rafael, prova disso que eu coloquei os 3 tracinhos novamente para a gente ver, né? Criei um set nome, então na hora que eu fiz uma atribuição direta ao nome, ele já invocou o set. Né? E aí, deu o console log de novo, tá? Então esse seria, na minha modesta opinião, né? O mais parecido e elegante com o que a gente tem de orientação objeto com o que a gente viu em Java, né? Coloca modificadores aqui diretamente nos campos. De fato, ficam privados, tá? E essa coisa que eu acho muito legal de fazer, que igual tem no Python, né? Que é o property e o setter, né? A gente consegue fazer rapidamente com get e set. Então esse tipo de objetinho acho que se aproxima mais do que a gente viu, mais legalzinho, vamos assim dizer. Beleza? Então esse era só um adendo que eu acabei esquecendo de fazer no slide, no vídeo anterior. Agora sim, vamos para o vídeo de herança, tá?